Então, estamos aqui para apresentar a nossa socialização do paper. Nosso grupo sou eu, né, Isabel Cristina, a Karine, a Michele, a Selma e a Terezinha. O nosso trabalho é sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. De acordo com os pesquisadores, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, afeta cerca de 5% das crianças com características de impulsividade, inquietude, seguido de desatenção e tendo como consequência o baixo rendimento escolar, exigindo do profissional qualificação para adotar métodos e estratégias pedagógicas que devam otimizar o ensino e a aprendizagem desses alunos. E, na sequência, fazer com que este aluno se integre com os colegas. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Imagens do cérebro mostram que os sintomas do TDAH estão associados com uma série de anomalias no desenvolvimento em algumas de suas partes. Vamos olhar primeiro para o córtex. O córtex é uma camada superior do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir o pico da adolescência. Scan mostra que em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente na região do lobo frontal temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores no paciente com TDAH do que naquele paciente sem TDAH. Essas diferentes partes do cérebro não funcional, separadamente, porém, interagem intensamente formando circuitos que controlam funções com a linguagem, a atenção e o movimento. As atividades dos diferentes circuitos aumentam e diminuem para permitir a realização de diferentes funções, como, por exemplo, em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes estão interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro desses circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos como a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar o transtorno, quanto mais aprendermos sobre TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH, nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. É importante destacar que o conhecimento sobre a neurobiologia do TDAH está em constante evolução e cada criança com TDAH é diferente da outra. Quando existe uma suspeita de TDAH, deverá ser seguida a seguinte conduta. Primeiro, uma consulta clínica com o neurologista, anamnese com familiares, avaliação neuropsicológica, mapeamento das questões cognitivas, exames de sangue, hormonais, tireoide e vitaminas, e SPCT, é a tomografia do fóton único que consegue ver como está o funcionamento cerebral através do fluxo sanguíneo. Hipofuncionamento, diminuição em áreas pré-frontais, muito comum em pacientes com TDAH. São áreas relacionadas à motivação, ao controle dos impulsos e à parte atencional. Variar a rotina de ensino. As crianças com TDAH são dispersivas e se entediam com facilidade. Use recursos que contribuam para melhorar a concentração. Recursos com estímulos audiovisuais,
computadores e livros coloridos. A diversidade desses materiais aguça o centro de interesse dos aprendentes. Ouvir não é atração para esse público-alvo. O ideal é que eles sejam protagonistas na construção do conhecimento de forma interativa. Incentivar a prática da repetição. Esses alunos se desorganizam com facilidade, sobretudo por terem dificuldade para memorizar sequências. Ao contar uma história, conte lentamente. E o aluno de posse de uma maquete levada para pelo profissional, e à medida em que a história é contada, ele vai montando de forma sequenciada e formando um enredo. Dependendo da condução do profissional, a dispersão pode ser mínima. Passar uma instrução por vez. Contamos sempre com o bom senso do profissional. Como o aluno tem facilidade para se dispersar, procure dividir as atividades em partes delimitadas para não causar confusão. Dê uma instrução de cada vez e, ao mesmo tempo, dirimindo dúvidas, se for o caso. Aplicar o reforço positivo. Não esqueça que reforço positivo é fundamental para qualquer aluno, sendo de suma importância para alunos com TDAH. Elogie com palavras, estrelinhas no caderno. O aluno espera o feedback positivo do profissional. Em hipótese alguma, aponte erros ou critique qualquer criança. No entanto, os alunos com TDAH precisam ser encorajados para não ficarem introvertidos e com baixa autoestima. Manter uma boa comunicação com a família. Parte-se do princípio que o profissional não terá êxito nas suas intervenções se a família não estiver alinhada com ele, ou seja, dar seguimento em casa de acordo com as orientações do psicopedagogo. Manter contato constante com a família, o profissional, através de uma agenda bem elaborada, seguido de encontros presenciais. Sugerir aos pais que comprem cadernos com cores diferentes, isso ajuda na memorização e organização dos materiais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um recurso, né, para intervenção com alunos com TDAH, que é o Tangram. Ele estimula atenção, concentração, o óculos manual, cores, criatividade, lucididade, análise e síntese, e desafio e possibilidades. E aqui a foto mostra, no caso, uma das fotos, né, que é como é que ela consegue realizar sem ajuda e depois como é que consegue, finalizando aqui, de uma forma mais bem elaborada aqui o Tangram. Esse é o nosso trabalho, né, em conjunto, ao qual a gente encerra aqui e agradecemos a oportunidade. Boa noite. Boa noite.